Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Pois é, minha gente, um certo dia apareceu à beira-mar um jovem galileu chamado Jesus. E para você, para nós, quando é que Jesus apareceu em nossa vida? Quando é que Jesus realmente entrou no seu coração? Quando é que você acordou e viu Jesus? E sentiu a presença de Jesus em sua vida? Precisamos verificar se estamos caminhando realmente nessa beira-mar da vida com Jesus. Ele chegou na beira-mar e chamou ali os pescadores para fazer parte do seu grupo. Uns atenderam e outros não. Nós estamos atendendo o chamado de Jesus na sua casa, no seu trabalho. Nós estamos evangelizando da maneira que a gente sabe, com todo o nosso entender, com todas as nossas forças. Eu achei bonito que na tradição de Santo Antônio, o padre contou a história de uma fiel lá na área dele, né? Uma senhora de 90 e tarará, que ela deu testemunho quando ela recebeu nossos irmãos evangélicos, e os irmãos diziam para ela: viemos trazer Jesus. E a senhora, muito sábia, né? Apesar de analfabeta, não sabia nem assinar o nome, o padre disse que estava lá: viemos trazer Jesus. E ele ficou observando. Ela disse: outro Jesus? Que outro Jesus? Já tem o meu Jesus. E ela foi dando o exemplo dos milagres, dos acontecimentos. Não tratou mal, não mandou embora, mandou entrar, sentar, ofereceu café, mas ela mostrou a sua fé verdadeira, com todo o seu saber, com todo o seu entender, apesar de ser uma senhora analfabeta. Porque quando a gente ama, quando a gente tem Jesus no coração, a gente não encontra dificuldades para evangelizar onde a gente pode. Onde é que a gente constrói o reino de Deus? É lá onde a gente está. É lá no sítio, é lá na fazenda, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua pequena vila. É lá que a gente constrói o reino de Deus, dentro da nossa igreja doméstica. Primeiramente, construir o reino de Deus dentro da gente, depois em nossa casa e depois em outros lugares. E nesse evangelho de hoje, nessa quarta-feira, o evangelho de Mateus, capítulo 6, versos de 1 a 6 e 16 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toqueis a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orades, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para seres vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto.
E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, minha gente, nessa quarta-feira, o Evangelho muito rico vem nos ensinar uma grande lição. A gente não deve fazer nada para que sejamos elogiados, sejamos aplaudidos. Quem tem que ser aplaudido e elogiado é Jesus. O Evangelho de hoje fala que não dê esmola para depois ficar jogando na cara de quem recebeu. E aí eu, proclamando esse Evangelho, me veio à mente um caso que aconteceu. Não foi aqui não, viu? Foi na minha cidade não, foi bem longe daqui. Um casal estava passando por muita dificuldade e nos reunimos para arrecadar uma cesta básica, uma parte também de dinheiro, porque eles realmente estavam os dois desempregados, com filho. Estavam numa situação difícil, mas como eles eram muito calados, não queriam falar para ninguém. E um parente nos comunicou e nós nos reunimos, um grupo grande, e colocamos algumas doações e foi muita coisa. E ajudou muito essa pessoa, esse casal. Passou o tempo, eles começaram a trabalhar, fazendo bico, depois conseguiram emprego e graças a Deus estão muito bem hoje, muito bem mesmo. Conseguiram dar a volta por cima e numa ocasião de um festejo, onde as pessoas festejam, tomam alguma coisa para ficar mais alegre, né? Um vinho, uma cerveja dentro do limite. Uma pessoa disse: você hoje está tendo isso, está bem, mas quando você estava passando fome foi eu que lhe ajudei. O casal entristeceu, ficou muito triste, se ausentou do evento e foi embora. Minha gente, isso é horrível. Se formos para ajudar alguém de coração, que a gente faça de coração mesmo. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Porque se nós fizermos isso, essa ajuda, essa esmola não foi recebida por Cristo. Se a gente ajudar alguém, mesmo que essa pessoa lhe ofender depois, se essa pessoa lhe tratar mal depois, não temos o direito de jogar na cara aquela ajuda. Porque senão não será válido. O Evangelho diz que a tua mão esquerda não saiba o que tua direita faz. Quando a gente faz de coração. Não fez só por aquela pessoa, fez como cristão, fez por misericórdia, fez por compaixão. Se ela jogou na cara desse casal o que tinha feito no passado por eles, não foi uma atitude cristã. E o Evangelho de hoje vem nos alertar para isso. Não deixemos de fazer escândalos na rua, né? Para sermos vistos, que estamos rezando em voz alta, cantando. Devemos agir de acordo com cada momento. É claro que nós temos nossas novenas na rua, de Natal, de Semana Santa, Semana da Família e outros momentos, celebrações nas ruas, nas casas. Mas cada momento é um momento. Cada momento tem sua liturgia adequada, tem o seu ritual adequado. E a palavra de Deus diz aqui: em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Se nós estamos fazendo alguma coisa pela igreja, em nome de Cristo, se for para a nossa promoção pessoal, não estamos fazendo nada. Nós estamos apenas nos condenando. Então que a gente faça de coração. Se você puder fazer, faça. Se não puder, reze. Se você acha que deve fazer, faça. Se acha que não deve, não faça. Não julgue e não jogue na cara de ninguém o que você fez por ele. Isso nos mostra que nós somos pobres. Pobre de quê? De dinheiro? Não. Pobres de espírito. Isso nos mostra que ainda nos falta a caridade e a conversão. Isso nos mostra que não aprendemos nada do ensinamento de Cristo. Quantas passagens bíblicas de Cristo
E ele dizia, curava leprosos, doentes, ressuscitava os mortos. E ele dizia o quê? Não conta a ninguém. Ou então dizia, a tua fé te curou. Jesus não fazia, ei, eu sou o cara, eu, tá vendo? Ei, vem cá, eu ressuscitei fulano, eu curei fulano. Não. Ele fazia por amor, porque ele tinha o poder, porque ele é Deus. Você não vê Jesus naquela cena da mulher que foi levada até os pés de Jesus, que tinha sido pego em flagrante adultério, e todos queriam apredejá-lo. Mas Jesus sabia que aqueles que estavam ali com a pedra na mão para apredejar a mulher, eles já tinham ficado com aquela mulher. Eles eram mais pecadores que aquela mulher. Aqueles homens que ali estavam eram pais de famílias, casados, idosos, mas que já tinham estado com aquela mulher. Mas eles resolveram acusar só a mulher. E Jesus sabia disso. Então Jesus não brigou com ninguém, ele não deu tapa em ninguém, ele não pegou pedra para jogar em ninguém. Ele estava calado, ficou. E eles provocaram Jesus. Disseram o quê? Senhor, a lei de Moisés diz, acho que não falou nem Moisés, a lei diz que a mulher pega em flagrante adultério tem que ser apredejada. E Jesus diz o quê? Realmente, a lei diz isso. Mas a lei diz também, aquele que não tiver pecado. Então, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Foram saindo um a um, não atiraram nenhuma pedra na mulher. Porque eles sabiam que o mais pecador ali era eles. E Jesus disse o que a mulher? Jesus disse, não, vai e pegue de novo. Não, Jesus disse, vá e não peque mais. É isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente se ajoelha dentro do sacrário, quando a gente vai se confessar lá com o padre, com o bispo, Jesus diz, vá meu filho, mas não peque mais não. Porque Jesus ama o pecador. Jesus só detesta o pecado. E a palavra de Deus diz o quê? A caridade de Jesus. A caridade é maior que a justiça. Muitas vezes deixamos de ajudar uma pessoa que diz, mas ela é errada, mas ela errou, mas ela fez isso, ela não gosta não, porque ela... Cadê a nossa caridade? Onde é que está o nosso cristianismo? Então, o evangelho de hoje é muito rico. E Jesus diz aqui, tu, porém, quando jejuares, perfume a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Quando tu fizer uma caridade, quando tiver de jejum, quando tiver de penitência, não fique divulgando, dizendo, eu estou desde manhã sem comer, eu estou desde semana passada sem o telefone, eu estou desde o mês passado na quaresma sem... Não, isso é uma coisa entre você e Deus. Sei que é difícil. Na quaresma mesmo eu sempre costumo tirar alguma coisa que eu gosto muito, né? 40 dias uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu faço por penitência, mas a gente não deve nunca mostrar, não, a gente tem que continuar calado, dar nossa esmola calado. Eu tenho um amigo meu que ele é muito na dele, ele não fala nada. E um dia eu vi ele num bairro bem pobre, aqui na minha cidade, estava numa missão e por acaso veio de longe assim. Depois eu perguntei, ele não gosta de falar, eu perguntei, o que é que tu estava fazendo ali? Eu tenho intimidade com ele. Ele disse, Flávio, todo mês eu tiro uma cesta básica, todo mês. Ele é funcionário público, ele disse, todo mês eu tiro do salário uma cesta básica e saio nos bairros mais pobres, olhando, pego o carro e olho. Qual é aquela casa mais humilde, aquele barraco, aquela casa que eu vejo 3, 4 meninos, da mãe bem humilde, e deixo lá. E a pessoa pergunta, quem foi que mandou? E ele diz, Jesus mandou entregar aqui. Ele não diz, fui eu que comprei com meu salário, com mais da minha esposa. Não, Jesus mandou entregar aqui. Não sei quem foi que mandou não, só Jesus mandou entregar aqui.
e vai embora. Resolve a situação daquela família? Não, mas é um paliativo. É uma ajuda que vai render ali 15 dias, um mês. Já que ele diz que não pode ajudar a todos, ele escolhe um e ajuda. Bom seria se todos os que podem fizessem isso, essa caridade. Ajudaria muita gente. Não só com a cesta básica, mas com um remédio, com um vestuário, um calçado, um alimento. Todos que podem financeiramente fizessem isso, nosso mundo seria outro. Nós temos pesquisas que mostram que no Brasil, por exemplo, comida suficiente para 15% da população é jogada fora todos os dias. Restaurantes, churrascarias, residências, desperdício total. E olha que nós temos mais de 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Já pensou quantas vezes é jogada fora? E às vezes a gente gasta tanto com farras, com outras coisas que não deveria e deixamos de ajudar alguém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse evangelho de hoje a gente possa fazer a caridade sem pensar em recompensa. Porque quando nós fazemos e divulgamos e ficamos batendo o sino, que eu fiz isso, fiz aquilo por alguém, a palavra de Deus hoje diz que nós já recebemos nossa recompensa. Quando a gente for rezar, que a gente participe da oração, da reza, da missa em nossa comunidade. E a nossa oração pessoal seja feita em nosso quarto, de joelhos no chão. Se não puder se ajoelhar, sentado, do jeito que puder. Para que a nossa convivência, a nossa intimidade com Deus seja mantida. Que você possa colocar um like, fazer um comentário, inscreva-se no canal. Teu dia seja abençoado. Deus te abençoe.